Você já se viu em uma situação onde tudo o que você dizia parecia ser ignorado? Ou pior, alguém começou a gritar, interromper e te atacar, esperando que você reagisse da mesma forma? Agora, imagine uma cena diferente. Você, calmamente, com uma única frase, silenciando a outra pessoa, ganhando o controle da conversa sem levantar a voz. Parece impossível, certo? Mas eu vou te mostrar 5 respostas que, quando aplicadas com sabedoria, podem calar qualquer um. A resposta não está em gritar mais alto ou se impor fisicamente. Ela está em algo mais profundo que vem de dentro. Ela está na sabedoria estoica, no autocontrole, na serenidade. Essas respostas vão te ensinar como, com inteligência e calma, você pode dominar qualquer situação e se tornar alguém mais respeitado, sem precisar de força ou confronto. A discussão começa. A pessoa do outro lado da mesa ou da sala começa a aumentar a voz, tentando se impor. Cada palavra dela vem carregada de emoção, como se a intensidade de seus gritos fosse um sinal de autoridade. Em vez de responder na mesma moeda, você faz algo completamente diferente. Respira fundo, se mantém calmo e com uma voz serena diz: "Eu não preciso levantar a voz para ter razão." Essa frase não é apenas uma simples resposta. Ela é uma verdadeira arma de autocontrole e domínio mental. Não é sobre não ter razão ou sobre se calar. Pelo contrário, é a prova de que a razão já está em você, sem precisar de um espetáculo. Quando você fala com calma, não está apenas se protegendo da escalada do conflito. Você está reestruturando a dinâmica da conversa. A outra pessoa esperava que você entrasse na briga, que se perdesse no jogo das palavras e da gritaria. Mas você não entra nesse jogo, porque já está em um nível mais elevado. E aqui entra o princípio fundamental da sabedoria estoica. Os estoicos, como Epicteto, nos ensinavam que o autocontrole não é repressão, é uma força real. Quando você consegue manter a calma, mesmo diante do caos, você demonstra uma força interna que poucas pessoas possuem. Ao dizer, "Eu não preciso levantar a voz para ter razão", você se coloca no controle, sem fazer um único movimento agressivo. É a verdadeira força da serenidade. Imagine essa cena. A pessoa grita, tenta te desestabilizar com palavras pesadas, mas ao invés de responder de forma impulsiva, você responde com clareza. Não há raiva, não há vingança, apenas uma confiança tranquila que emana de cada sílaba. E nesse momento, todos ao redor percebem algo. Você não está apenas reagindo, você está liderando. Essa postura não só desarma o outro, mas também impacta quem está ouvindo. Todos percebem que o verdadeiro poder não está em gritar mais alto ou ser mais agressivo, está em manter o equilíbrio, mesmo quando o ambiente ao seu redor está em plena ebulição. Esse é o poder do silêncio, do autocontrole e da confiança na sua própria razão. Quando você adota essa postura, algo muda em você. Você deixa de ser refém das palavras alheias, das emoções externas e começa a ser o arquiteto da sua própria paz. Em vez de se perder na discussão, você cria um espaço de calma e clareza, onde as palavras ganham peso e significado. E a partir desse momento, você já não está mais participando de uma discussão. Você está liderando uma conversa com sabedoria, respeito e, acima de tudo, com o controle que só quem é verdadeiramente sábio possui. Às vezes, em uma discussão, o tom sobe, as palavras se tornam afiadas e o sarcasmo começa a ganhar espaço. A pessoa à sua frente tenta te atingir com zombarias, críticas cortantes ou até ataques pessoais. A tentação de responder da mesma forma é grande, não é? A raiva e o orgulho entram em cena e a primeira reação é contra-atacar. Mas, ao invés disso, você escolhe um caminho diferente. Você respira fundo, olha diretamente nos olhos de quem está à sua frente e, com uma tranquilidade que incomoda, diz: "A sua forma de falar diz mais sobre você do que sobre mim." Essa frase não é uma defesa agressiva, ela não é uma tentativa de humilhar o outro. Ao contrário, ela reflete a atitude do outro sem se rebaixar a ela. Quando você diz isso, não está se defendendo com raiva ou desespero. Você está, na verdade, desativando o veneno das palavras alheias, sem entrar no jogo sujo. Você faz com que a pessoa se olhe no espelho das suas próprias palavras. E ao fazer isso, muitas vezes, ela se cala,
pois começa a perceber a ferida que ela mesma está causando. Essa resposta é um reflexo do que o outro está fazendo. Ele usa as palavras para atacar, e você usa as palavras para refletir sua própria atitude, mostrando que você não se deixa manipular pela violência verbal. Como Marco Aurélio dizia, a melhor vingança é não ser como aquele que te feriu. Em vez de revidar com mais veneno, você age com sabedoria, com classe, e ao fazer isso, você se eleva, enquanto o outro se vê perdido no próprio desprezo. Quando você não reage como esperam, quando você não entra no jogo deles, você muda a dinâmica da conversa. O outro já não está mais no controle, você está. E ao não reagir à altura, você deixa claro algo poderoso. A sua paz e o seu respeito não estão à venda, não estão sujeitos à manipulação ou agressão. Quando você aplica essa resposta, começa a perceber algo surpreendente. As pessoas ao seu redor começam a te ver de uma maneira diferente. Elas te respeitam mais, porque você não é alguém fácil de manipular, alguém que se deixa dominar pelo jogo de emoções e insultos. Os estoicos entenderam isso há mais de 2000 anos. Epicteto, que nasceu escravo e ensinou sabedoria a imperadores, dizia: não é o que acontece com você, mas como você responde que importa. E essa resposta de não reagir com raiva, de não se rebaixar à violência verbal, é um exemplo claro de como você pode controlar a situação e não ser controlado por ela. No fundo, o que você está dizendo com essa frase é algo muito mais profundo. Você não está ignorando a outra pessoa, mas está se colocando no controle da conversa. Você não aceita a forma como a outra pessoa escolheu se expressar, mas também não permite que isso afete sua paz interior. Isso é sabedoria pura. E quem é sábio sabe que a melhor forma de lidar com a agressividade verbal não é com mais agressividade, mas com inteligência, reflexão e calma. Em qualquer discussão, há momentos em que o diálogo deixa de ser uma troca de ideias e se transforma em um campo de batalha. A outra pessoa não te ouve, interrompe constantemente, se impõe com agressividade e, de alguma forma, tenta controlar a conversa. Você já se viu nessa situação? A adrenalina sobe, as palavras começam a sair de forma impulsiva e o tom da conversa vai ficando mais e mais hostil. A pressão está lá, tentando te empurrar para um confronto direto, mas você decide tomar uma atitude radicalmente diferente. Você para por um momento, respira fundo e com firmeza diz: vamos conversar quando pudermos fazer isso com respeito. Essa frase é poderosa, porque ela não só interrompe o ciclo destrutivo da discussão, mas também eleva o padrão de como a conversa deve se conduzir. Você não está desistindo do diálogo, você está redefinindo as condições para que ele aconteça de forma digna e construtiva. Ao dizer isso, você não está fugindo do confronto, mas está deixando claro que você não vai se submeter a uma conversa desrespeitosa, onde as regras de uma comunicação saudável são ignoradas. Esse tipo de resposta exige coragem, pois envolve estabelecer limites emocionais e sociais. E é nesse ponto que a verdadeira sabedoria estoica entra em cena. Os estoicos nos ensinavam que não podemos controlar o que os outros fazem, mas podemos controlar o que aceitamos. Ao usar essa frase, você está exercendo o controle sobre o que você permite em sua vida, e você está colocando sua dignidade e seu respeito acima de qualquer impasse. Imagine que você está no meio de uma discussão com alguém que te interrompe a cada frase. Cada vez que você tenta expor seu ponto de vista, o outro grita, mais alto, tenta te desestabilizar. A tentação é ceder à pressão, entrar na mesma frequência emocional, gritar de volta ou ficar defendendo o tempo todo. Mas, ao invés disso, você escolhe dizer: vamos conversar quando pudermos fazer isso com respeito. E naquele momento, você não apenas muda a dinâmica da conversa, mas muda a dinâmica de toda a relação. Ao fazer isso, você está dando um passo atrás, não porque está com medo ou porque não tem o que dizer, mas porque você tem respeito por si, mesmo e pela outra pessoa. Você não precisa provar nada. Sua mensagem é clara. Para que uma conversa aconteça de verdade, é preciso respeito mútuo. Quando você diz isso, você mostra que não aceita ser tratado de qualquer maneira. E mais importante, que está elevando o nível da conversa.
Essa resposta é uma poderosa demonstração de autodomínio. Em vez de se perder no caos, você se coloca em uma posição onde o respeito é a única forma de diálogo aceitável. Como Epicteto nos ensina, você não pode controlar o que os outros fazem, mas pode controlar o que você aceita. Ao dizer vamos conversar quando pudermos fazer isso com respeito, você está dizendo que a única forma de seguir adiante é em um terreno de igualdade e dignidade. E o que acontece quando você aplica essa resposta? O outro, que inicialmente pensava que poderia te arrastar para uma discussão descontrolada, agora se vê desarmado. Porque, ao elevar o padrão de comunicação, você não só mantém a sua paz, mas também redefine as regras do jogo. As pessoas ao seu redor começam a perceber que você é alguém que se respeita, que não permite que as emoções alheias o dominem, e isso, por si só, te coloca em um nível de respeito que poucos conseguem alcançar. Essa atitude, aparentemente simples, é uma verdadeira demonstração de força. Não é sobre fugir de um confronto, é sobre ter a maturidade de saber que, para algumas conversas, o respeito deve vir antes do conteúdo. Quando você se posiciona dessa forma, você não está apenas protegendo a si mesmo, mas está criando um espaço onde todos os envolvidos podem se expressar de maneira saudável e construtiva. Há momentos em que uma conversa deixa de ser produtiva. Você percebe que, por mais que tente, não está conseguindo avançar. A outra pessoa não está ouvindo, não está buscando entendimento, mas apenas tentando vencer a todo custo. Cada palavra se transforma em um ataque e você sente que sua paciência está se esgotando. É nesse momento que você toma uma decisão que pode parecer difícil, mas é, na verdade, uma das atitudes mais poderosas que você pode tomar. Prefiro não continuar esta conversa. Essa frase é um divisor de águas. Ela não apenas encerra a discussão naquele momento, mas também envia uma mensagem clara de que você não está disposto a participar de um jogo tóxico e sem fim. Quando você diz, prefiro não continuar esta conversa, você está colocando um limite claro, definindo que seu tempo e energia são mais valiosos do que a continuidade de um diálogo que não levará a lugar algum. Imagine o cenário. Você está debatendo com alguém que está tão imerso em suas próprias opiniões, tão focado em provar que está certo, que não dá espaço para uma conversa saudável. Cada tentativa sua de apresentar seu ponto de vista é ignorada ou interrompida. Em vez de ficar preso nesse ciclo de frustração, você escolhe, com calma e firmeza, encerrar o assunto. Prefiro não continuar esta conversa. Não há agressividade, não há medo, apenas a clareza de que a interação não é mais produtiva e que é hora de dar um basta. Essa frase não é uma fuga, pelo contrário, é uma escolha consciente de não se submeter ao desgaste emocional de uma conversa que não traz nada de positivo. Muitas vezes, a sabedoria está em saber quando é hora de parar. Continuar a conversar quando a outra pessoa não está disposta a ouvir ou a respeitar sua opinião é um convite ao desgaste emocional, algo que você não precisa aceitar. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, escreveu: escolha não ser ferido e você não o será. Essa frase reflete exatamente o que acontece quando você decide encerrar uma conversa que está te prejudicando. Você escolhe proteger sua energia, sua paz de espírito e, acima de tudo, sua dignidade. Ao dizer prefiro não continuar esta conversa, você não está fugindo, está superando a situação. Está dizendo que a sua paz vale mais do que qualquer discussão sem fim. Em vez de tentar ganhar a última palavra ou de se afundar em um conflito sem solução, você toma uma postura madura. Você reconhece que, às vezes, o maior ato de força é simplesmente saber quando parar. E quando você faz isso, você se coloca em um lugar de respeito, não apenas diante do outro, mas principalmente diante de si mesmo. Essa frase é como fechar uma porta. E, às vezes, fechar uma porta é o maior ato de sabedoria. Não é sobre evitar o confronto, é sobre escolher quais batalhas vale a pena lutar. Ao fazer isso, você está dizendo que não precisa ser arrastado para um ciclo de frustração. Você tem o controle de quando continuar e quando parar, e esse é o verdadeiro poder. Saber quando é hora de dar um passo atrás e preservar o que realmente importa, sua paz. Muitas vezes, as discussões não vêm de inimigos,
mas de pessoas que estão próximas de nós. Amigos, familiares, colegas de trabalho. Elas podem ter boas intenções, mas insistem em nos convencer a adotar suas opiniões, suas crenças, ou até tomar decisões que não se alinham com o que acreditamos ser o melhor para nós. E então, o que você faz quando, de forma educada, você precisa colocar um ponto final nessa tentativa de imposição? A resposta é simples, mas carregada de poder. Essa é a sua opinião e eu a respeito, mas não a compartilho. Essa frase não é um confronto, não é uma provocação. Ela é uma forma elegante e respeitosa de afirmar seu próprio ponto de vista, sem desmerecer o pensamento do outro. Você reconhece que a outra pessoa tem o direito de ter a sua opinião, mas também deixa claro que, apesar do respeito, você não se submete às escolhas ou julgamentos dela. É uma forma de dizer: eu ouço você, respeito o que você pensa, mas meu pensamento é diferente e está tudo bem. Agora, imagine que você está em uma conversa com alguém próximo, alguém que insiste em te convencer de uma ideia ou decisão, seja ela sobre uma crença, uma escolha de vida ou uma visão de mundo. Em vez de entrar em uma discussão desgastante, tentando convencer a pessoa do contrário ou se calando para evitar o conflito, você diz calmamente: essa é a sua opinião e eu a respeito, mas não a compartilho. O impacto disso é imediato. Você não está sendo agressivo, não está sendo desrespeitoso, mas também não está cedendo. Você está delimitando um espaço onde sua própria opinião tem valor, e essa postura cria um espaço de respeito mútuo. Não se trata de se impor, mas de afirmar a sua independência de pensamento, algo que poucas pessoas sabem fazer com tanta clareza e elegância. Os filósofos estoicos como Sêneca nos ensinaram que ser escravo da opinião alheia é a pior das prisões. Quando você aplica essa frase, você se liberta dessa prisão. Você mostra que, mesmo respeitando o ponto de vista do outro, você tem autonomia para pensar por si mesmo, sem depender da aprovação ou da conformidade dos outros. Esse tipo de resposta vai além da simples negação. Ela é a chave para a construção da independência emocional. Ao usar essa frase, você cria uma linha invisível que separa suas crenças, suas decisões e sua identidade do que os outros tentam impor. E isso, meus amigos, é o que te torna verdadeiramente livre. O impacto dessa resposta é profundo, porque ela não só muda a forma como você se posiciona nas conversas, mas também como os outros te veem. Quando você afirma seu ponto de vista com clareza e respeito, sem se preocupar com a aprovação externa, você ganha um novo tipo de respeito. As pessoas começam a te enxergar como alguém com uma presença sólida, alguém que sabe o que pensa e que, mesmo quando discordam, não tem medo de afirmar isso. Por fim, lembre-se, essa frase não é sobre desrespeitar o outro. Ela é, na verdade, um sinal de respeito mútuo, respeito por si mesmo e pelo outro. Ao não se submeter às opiniões alheias, você reforça a sua própria autonomia, sua força interior e sua paz de espírito. Isso é o que os verdadeiros sábios, como os estoicos, sempre procuraram ensinar. Ser você mesmo, com integridade, sem se deixar moldar pelas expectativas dos outros. E essa é uma das maiores vitórias que você pode conquistar. Parabéns por ter chegado até aqui. Você acaba de aprender 5 respostas poderosas, baseadas na sabedoria estoica, que podem transformar a maneira como você se comunica e se posiciona em qualquer conversa. Ao aplicar essas frases, você não só ganhará mais respeito, mas também se fortalecerá emocionalmente, cultivando uma paz interior que poucos conseguem alcançar. Agora, quero saber de você. Qual dessas respostas você vai começar a aplicar na sua vida? Deixe seu comentário aqui embaixo. E caso não saiba o que escrever, simplesmente coloque gratidão. Isso vai nos ajudar a saber quem ficou até o final e está comprometido com o próprio crescimento. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar recebendo mais mensagens que vão transformar a sua mente, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, vamos seguir explorando as lições dos grandes filósofos e ensinamentos práticos para uma vida com mais sabedoria e controle. E antes de sair, deixe-me te convidar para assistir a mais 2 vídeos recomendados ao final. Eles estão cheios de novos conhecimentos que com certeza vão fazer a diferença na sua vida.
Continue no caminho do autoconhecimento e da evolução. Nos vemos em breve.